Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer um conteúdo aqui para tirar dúvidas e esclarecer de vez, tá? Quando você ganha um processo, né, de aposentadoria por invalidez na justiça, como é que funciona tudo isso? Você tem dúvidas com relação à aposentadoria por invalidez? Se ela tem algum direito, com relação a valores dentro da justiça, o que é necessário para você conseguir, no caso, se você estiver recebendo o benefício de auxílio-doença, se existe a possibilidade de você converter para aposentadoria por invalidez, se vale a pena ou não. Vamos responder tudo nesse conteúdo aqui sobre aposentadoria por invalidez, tá? Então você não perde nada, acompanhe bem o vídeo. Primeiro de tudo, para conseguir a aposentadoria por invalidez, tanto no INSS como na justiça, você tem que preencher alguns requisitos, tá? Primeiro é ter a carência mínima de 12 meses, quer dizer, você ter pago as 12 contribuições para que você tenha a qualidade de segurado, tá? Estar contribuindo para o INSS, né, no momento em que a doença incapacita você, tá? Ou estar no período de graça, ou então receber algum benefício, exceto o auxílio acidente. Por quê? Porque o auxílio acidente ele não acumula com aposentadorias. Quando você muda para a aposentadoria, o auxílio acidente ele é cessado para começar a receber a aposentadoria, tá? E estar incapaz de forma total e permanente para a sua função ou para qualquer outro tipo de função. A aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, ela começou a ser chamada como aposentadoria, né, por incapacidade permanente. É um benefício concedido, tá, para segurados que sofrem algum acidente, que incapacitem, né, e não tem cura, tá? Que impossibilite totalmente, né, para o trabalho ou atividade laborativa que garanta a sua subsistência para a sua família. O INSS, vamos deixar bem claro, ele não paga indenização para quem aposenta por invalidez, tá? Se caso você sofrer um acidente dentro de uma empresa, uma doença que você contraiu com relação aí ao seu trabalho, tem ligação com o seu trabalho, você pode procurar a Justiça Comum e pedir uma indenização, tá? Mas o INSS ele vai pagar somente o benefício. O prazo para você ter aposentadoria por invalidez, muitos acham que ela pode ser definitiva. Por quê? A partir dos 60 anos de idade, quem recebe aposentadoria por invalidez não pode ser mais chamado para passar em pente fino, em revisão, então é considerado aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Ela se torna definitiva por esse olhar, tá? Não que ela seja definitiva, mas depois dos 60 anos, por exemplo, quem tem 55 anos e recebe também há mais de 15 anos a aposentadoria por invalidez, também está fora de pente fino e revisões e portadores de HIV. Então vale muito a pena você acompanhar esse vídeo agora que nós vamos falar de direitos, quais são as responsabilidades e o que acontece com você. Como fica o contrato de trabalho desse segurado? Ele pode ser demitido, o contrato pode ser encerrado, ele vai receber todos os direitos que ele tem, por exemplo, 40% do fundo de garantia, que é a multa, mais o fundo de garantia, seguro-desemprego, ele tem todos esses direitos? Não, pessoal. Na CLT, no artigo 475, diz o seguinte: o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis da Previdência Social para efetivação do benefício. Isso quer dizer o quê? Que enquanto esse segurado estiver aposentado por invalidez, ele não vai ter o contrato dele encerrado e ele não vai receber esses direitos trabalhistas. Isso está gerando grande problema em muitos segurados, mesmo porque depois da reforma da Previdência houve uma mudança de cálculos para quem se aposenta por invalidez. Antes da reforma da Previdência se recebia praticamente o mesmo rendimento de quando estava na ativa. Depois da reforma da Previdência teve umas mudanças na lei. E o que aconteceu? Mudou também a base de cálculo. Nesse sentido, esse segurado aposentado depois da reforma da Previdência, ele chega a perder uma média de 40% do seu rendimento. E é um grande problema. Por quê? Porque não pode trabalhar, exercer nenhum outro tipo de atividade, porque senão também perde o benefício de aposentadoria por invalidez. E muitos se veem numa sinuca de bico. Por quê? Porque trabalhando, recebendo 100% dos seus rendimentos, já era uma vida difícil. Perdendo 40% desses rendimentos e não tendo alguém dentro de casa, por exemplo, para ajudar, fica muito difícil para esse segurado continuar pagando as suas contas, muitas vezes sustentando a sua família. É uma situação muito delicada. E o que tem acontecido? Muitos segurados estão pedindo alta por conta própria.
pedindo para encerrar o benefício, dizendo que já estão recuperados, que é muitas vezes uma mentira, tá? É que a pessoa está sentindo realmente a falta daquele dinheiro, desses 40%, para retornar ao mercado de trabalho e voltar à ativa. Agora, aquele segurado que teve um acidente dentro de uma empresa e contraiu uma doença devido à sua função, esse não tem perda, tá, pessoal? Dentro da própria CLT, ele não vai ter perda, mas esse artigo 475, que o contrato de trabalho continua suspenso, isso é para todos, tanto para aquele segurado que está desempregado, que entrou na Previdência, por exemplo, no período de graça, que é quando a pessoa perde o emprego e continua tendo um prazo de 12 meses. Se acontecer qualquer acidente ou doença, ele ainda continua tendo direito a benefício do INSS. Uma dúvida muito grande também é com relação aos 25% de aumento na aposentadoria por invalidez. Quando é que isso acontece? Quando o INSS paga esses 25% a mais? Bom, esses 25% é para aquelas pessoas que se aposentaram por invalidez e não têm condições nenhuma de sobreviver, por exemplo, sozinho, ou de fazer os seus afazeres do dia a dia sem a ajuda de alguém. Muitas dessas pessoas moram sozinhos, estão longe da família, e o que acontece? Ele não tem mais condições, muitas vezes física ou até mental, para levar um dia a dia, para fazer as suas obrigações, ou mesmo tomar um remédio, algo assim. Então, esses 25%, ele vai ser concedido também através de perícia. Não é simplesmente falar para o INSS que quer os 25% e isso é cedido. Não. Vai se passar por uma perícia, por uma avaliação do perito. Se for constatado que realmente esse segurado ele não tem condições mais de viver sem o auxílio, sem a ajuda de alguém, esses 25% vão servir para ser contratado um cuidador para esse segurado, tá? É dessa maneira que é concedido esse acréscimo na aposentadoria por invalidez. Então, meu amigo e minha amiga, vocês veem que são informações importantíssimas, tá? Muitas delas são dúvidas que vêm aqui no canal, as pessoas colocam nos comentários e nós estamos aproveitando para responder. Uma dúvida muito cruel com relação a pente fino, né? Nós estamos vivendo aí uma fase de pente fino, agora em 2023, não sabemos ainda a data, não tem uma programação de quando vai começar ou se vai ter o pente fino, mas é uma coisa sempre preocupante, tá? Principalmente para quem recebe os benefícios de incapacidade, que é o auxílio doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio acidente. Muitas pessoas perguntam, a aposentadoria por invalidez pode passar pelo pente fino? Sim, pode. Tem uma exceção nesse caso, tá? Da aposentadoria por invalidez. Aqueles que já têm mais de 60 anos. Quem completou 55 anos de idade e recebe o benefício há mais de 15 anos. Os portadores de HIV, esses estão fora de pente fino e revisão. O restante, eu recebo aposentadoria há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, está dentro do pente fino, tá? Somente aposentados com mais de 60 anos, 55 anos recebendo 15 anos o benefício, ou portadores do HIV. Isso está dentro da lei, no artigo 43 da lei 8.213/91, tá? Muitos segurados também, aposentados por invalidez, estão sendo encaminhados, como nós falamos, para a reabilitação profissional. Pode, o INSS pode sim. Por quê? Para ver se ainda existe a incapacidade que gerou o benefício, ou mesmo se há a possibilidade de recuperar esse segurado para uma outra atividade no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Você pode ser encaminhado para a reabilitação, tanto pelo INSS como também via judicial. Isso mesmo, a Justiça está encaminhando aposentados por invalidez para a reabilitação profissional. E muitos aposentados por invalidez já estão há anos fora do mercado de trabalho. O pior de tudo isso é que se você passa pela reabilitação profissional e acontece, por exemplo, deles acharem que você está apto a retornar ao mercado de trabalho, te dão um certificado e mandam você retornar ao mercado de trabalho. Como você vai justificar todos esses anos de afastamento do INSS? A concorrência hoje que existe no mercado, porque nós estamos vendo crescer demissões, nós estamos vendo empresas fechando. Como que vai ficar? Um jovem, por exemplo, que está chegando agora, que saiu de uma universidade com um diploma fresquinho, que está pronto para entrar no mercado de trabalho, você que já está com uma certa idade, ficou um período afastado do INSS, que você vai ter que explicar
porque você ficou todo esse período afastado. Que chance você tem de entrar no mercado de trabalho? Quer dizer, o INSS também tem que levar em consideração tudo isso. Vocês sabiam que dentro da aposentadoria por invalidez existe, por exemplo, para ser feita a reabilitação, a escolaridade conta muito, segurado com baixa escolaridade, por exemplo, somente com um ensino fundamental, que é da primeira à quarta série. Como que você vai reintegrar um segurado, uma pessoa nessas condições, que ficou afastado aí por anos, ou ainda está lesionado, não está capacitado ainda, por exemplo, para retomar qualquer tipo de função? É uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente ouve tanto falar em direito humano, né? Direito disso e daquilo, mas isso não é levado em consideração. Eu sempre falo, as pessoas fazem leis aqui no Brasil, fazem projetos aqui no Brasil, muito bonito no papel, mas quando é para colocar em prática, nós vemos esses absurdos, tá? Quando se aposenta por invalidez, tem direito à indenização? Bom, os aposentados por invalidez que têm alguma deficiência ou determinado tipo de doença, eles podem pedir isenção ou redução de alguns impostos. O INSS não paga a indenização, tá, pessoal? Essa indenização pode ser solicitada por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou ainda autistas de forma direta, ou pelo seu representante legal, que é aquela pessoa que tem que estar do lado porque não tem condições desse segurado, dessa pessoa, ela não tem consciência de si mesmo. Quem é aposentado por invalidez tem isenção do IPVA? Bom, para certas doenças ou deficiências, pode sim ser pedida a isenção ou a redução de alguns impostos, tá, pessoal? É possível, por exemplo, conseguir isenção do ICMS, do IPI, né? São impostos cobrados, por exemplo, na compra de um carro zero, a isenção do IPVA ou do imposto de renda. Vale a pena você correr atrás para saber mais dessas informações, tá? Qual é o prazo para a aposentadoria por invalidez se tornar definitiva? Bom, maiores de 60 anos, como nós falamos, né? Aqueles que já fizeram 55 anos, que recebem o benefício há mais de 15, e os portadores de HIV, como não são chamados mais, por exemplo, para revisões ou mesmo para pente fino, nós podemos considerar que é uma aposentadoria definitiva, tá? Quando a aposentadoria por invalidez ela é de espécie 32, muitas pessoas têm dúvida. Esse código serve para o INSS identificar que o acidente ou a doença que gerou essa aposentadoria por invalidez, ela é de qualquer natureza e não é relacionada, por exemplo, às atividades de trabalho desse segurado. Tem muitas pessoas que acham que o espécie 32 da aposentadoria por invalidez quer dizer que ela é definitiva. Não, pessoal. É considerado definitivo somente para essas pessoas que eu falei. Tirando essas pessoas, não é. A vantagem é que, por exemplo, quem recebe uma aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos, está recebendo há mais de 5 anos, ele pode ser chamado para uma perícia ou para uma revisão. Caso ele receba alta, por exemplo, o perito identifique que não existe mais a incapacidade e resolve dar alta para esse segurado. Ele não vai ter esse pagamento interrompido imediatamente. Por quê? Porque existe a mensalidade de recuperação para quem recebe a aposentadoria por invalidez há mais de 5 anos. Veja bem, para o auxílio-doença não existe isso. O auxílio-doença, caso haja uma cessação, você vai receber somente aqueles dias que você ficou com o benefício. Essa mensalidade de recuperação são 18 meses que esse segurado vai receber. Os 6 primeiros meses, o valor integral da aposentadoria por invalidez. Do 7º mês ao 12º mês, ele recebe a metade. E do 13º ao 18º, 25%. Dá tempo com isso, se você teve uma alta, não concordou com a decisão do perito, você poder correr para a justiça e abrir uma ação judicial. Porque um processo dentro da justiça, por um benefício de incapacidade no INSS, demora de 18 a 24 meses. Se você vai ficar 18 meses recebendo a mensalidade de recuperação, você já praticamente é o mesmo tempo aí do processo judicial. E não vai atrapalhar, você não perde a mensalidade de recuperação porque entrou na justiça, tá? Mesmo você, por exemplo, de auxílio-doença, você tentou todos os recursos do INSS, né? Requerimento, chegou na junta de recurso, você entra com um processo da junta de recursos que pode demorar até 2 anos para vir a resposta, mas não impede de você também entrar com ação
junto com esse recurso do INSS, você ir na Justiça Federal e abrir um processo para garantir. Caso os dois sejam aprovados, você vai optar pelo melhor no caso, tá? Você vai ter direito a fazer essa opção. Então, para vocês verem que são informações que não são divulgadas, você não encontra em qualquer site, em qualquer página, as pessoas falando nisso. O INSS não tem interesse que sejam divulgadas essas informações, ou mesmo que todo segurado tenha conhecimento. Por quê? Quando você tem conhecimento, você sabe dos seus direitos, você sabe exigir aquilo que é seu. Máquina, tá? Administrativa, nesse caso do INSS. Fica muito mais fácil para eles alegarem qualquer motivo e você, por desconhecimento, acabar aceitando e indo embora para casa. Da mesma maneira que nós falamos, peritos andam desrespeitando segurados no momento da perícia. O segurado, ele está no INSS porque ele está incapacitado, ele está com problema de saúde, não pode continuar trabalhando, ele precisa de um afastamento. E ele vai pedir esse direito que ele paga para ter, porque não é uma esmola, e ainda é xingado pelo perito. Nós não cansamos de falar, o perito, ele é um médico, independente dele estar no INSS ou não, existe uma ética médica. A partir do momento que ele feriu essa ética médica, você pode fazer uma queixa no Conselho Regional de Medicina. Se você tiver testemunha, ter como gravar, filmar, ou alguém presenciar uma ofensa pessoal, você pode entrar na Justiça Comum, processar esse perito por falta de ética médica, tá? E você pedir danos morais. Isso é possível, tá? Nós estávamos falando de indenização. Ah, mas o perito é funcionário do INSS. Ele é funcionário do INSS, mas ele é um médico, tá? E existe aí toda uma cartilha de recomendações entre médico e paciente. E quando você passa por uma perícia, independente de estar no INSS ou não, é um tratamento de médico e paciente, tá? Então fique sabendo dessas informações que ninguém vai te contar. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez no canal, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha tirado dúvidas, trazido conhecimento para você. Se gostou da maneira que nós fazemos o nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Todos os dias colocamos vídeo e pode ser aquela informação que vai ajudar você a resolver aquele problema que já está dias, semanas, meses, lhe tirando o sono, trazendo dor de cabeça. E a partir desse conhecimento que nós trazemos aqui, você vai ter um caminho a seguir que vai trazer bom resultado. Então você só tem a ganhar em hora de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Você não vai pagar nada. Meu amigo e minha amiga que me acompanha há muito tempo, que estão sempre aqui comigo, me incentivando, interagindo com o canal, compartilhando as informações. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida com prosperidade, amor, saúde, harmonia e paz. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro para todos vocês que estão me assistindo nesse momento. Eu deixo a vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.